Dando continuidade à série desse mês, falando dos atributos de Deus, então hoje nós vamos falar mais dois. A pastora já falou sobre o poder de Deus, onipotente, e hoje nós vamos pegar essas dois atributos e trazer aqui para vocês, rapidamente. O próximo. Como todo mestre, a gente tem que desenvolver uma narrativa, um discurso, uma estrutura de comunicação, não é? Porque senão você entra direto no negócio, o cara fala, mas não estou entendendo. Não, a gente tem que ter uma didática na comunicação, se a gente quiser atingir o alvo, que é uma mensagem espiritual. Então vamos estabelecer algumas definições preliminares para a gente desenvolver o tema. Na teologia, que é o estudo de Deus, vamos dizer assim, do ponto de vista da teologia sistemática, um atributo é uma qualidade de Deus que expressa algo essencial na sua natureza, que é a sua divindade. É algo indispensável, necessário, para a integridade do seu ser, a sua divindade, ok? Para a gente entender o que é atributo. E a confusão com relação aos atributos de Deus existe desde o início, quando Deus levantou a igreja no primeiro século da era cristã. E aí, a filosofia que já existia, da cultura grega, aquele ambiente já existia, e aí começa um monte de infiltrações e de mistura. E você traz a cultura do homem para dentro de algo novo que Deus estava fazendo, que era a nova aliança. Algo sobrenatural, algo espiritual. Levantando uma igreja com inicialmente seus 12 apóstolos. E aí, quando você não tem uma Bíblia pronta, com cânone fechado, fica muito difícil você manter e sustentar a sã doutrina, porque ela está sendo construída através dos ministérios que Deus levantou, de Pedro, de João, Tiago, Lucas, Mateus. Então, eu quero que vocês percebam esse ambiente frágil, Deus levantando uma igreja e ainda construindo uma sã doutrina. E uma cultura grega, helenística, em volta, fermentando aquele ambiente. E o diabo usando todo tipo de estratégia. O que acontece? Você começa a perder a referência e o rumo, por falta de padrão. E foi o que aconteceu com a geração que veio depois dos apóstolos, logo no segundo, terceiro e quarto séculos da era cristã. E aí você tem todo tipo de heresia, animismo, espiritismo, panteísmo, islamismo, teologia liberal, e por aí vai, etc, 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 etc. E Deus precisava levantar um referencial, o referencial da verdade que é Cristo, para confrontar todo tipo de imaginação do homem. O Evangelho veio do céu, do céu. O Evangelho não é obra de homens, é do Espírito de Deus. Aleluia! E o cristianismo bíblico parece que é uma redundância, mas não é não, viu, pastora? Parece que nós temos que enfatizar isso. A palavra cristandade se refere a todo mundo que se diz cristão. É um balaio de gato. O que é ser cristão? Então nós precisamos definir padrão, referência, fundamentos, desenvolver uma ortodoxia, porque é a verdade de Deus que interessa.
não é aquilo que o homem imagina sobre Deus. Toda vez que você imagina algo sobre Deus, você está desenhando uma caricatura. Porque Cristo trouxe a imagem do Deus vivo e verdadeiro. Quem vê a mim, vê o Pai. É algo diferente, sobrenatural, que não vem da mente do homem, mas vem do Espírito de Deus. E Paulo diz: a pregação do Evangelho é loucura para os homens, para aqueles que estão na incredulidade, para aqueles que estão na escuridão. Loucura. Loucura. Quem é que pode definir a graça de Deus? Quanto mais eu estudo sobre graça, sobre esse plano da redenção, mais eu vejo que Deus é misericórdia, que Deus é amor, e que Ele não fica contente com a morte do ímpio. E eu falo: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Ele fala: tu és o meu filho. Eu mereço isso? Tem algum mérito em mim? Alguma beleza? Não, né? Mas ele disse: eu sou o teu pai. Isso é maravilhoso demais, eu não consigo entender. Então nós vemos a palavra falando a respeito da sã doutrina, que é o referencial que nós temos. Não é várias sãs doutrinas, é uma só, um só Deus, um só Espírito, um só Senhor, uma só sã doutrina. Não tem várias não, é uma só. E é essa sã doutrina que nós temos que anunciar aí no mundo. Não é mais uma igreja, mais uma placa. O mundo já tem muitas placas. O que o mundo está precisando é de Cristo. E heterodoxia já fala do desvio, da corrupção da palavra de Deus. Porque agora nós temos o cânone fechado, a Bíblia nas nossas mãos, e não há motivo para ignorar as doutrinas bíblicas. É menosprezar todo aquele trabalho dos pioneiros na construção dos fundamentos da igreja, que é os fundamentos dos profetas e dos apóstolos. E a pedra angular é Cristo. E ninguém pode lançar outro fundamento. E quem constrói sobre ele, veja como está fazendo. É isso que a Bíblia traz claramente para nós. Então nós vemos aí que a questão da ortodoxia, do fundamentalismo bíblico do nosso cristianismo, é uma guerra espiritual, porque o diabo é o rei da narrativa, da mentira, da falsidade, do engano. E Jesus falou muito sobre isso: acautelai-vos, que ninguém vos engane. E logo no primeiro século, Paulo e João tiveram uma guerra contra o gnosticismo. Já começa assim, né? Questionando a doutrina da Trindade e da pessoa de Cristo. Aí começa uma série de coisas que trazem confusão na igreja. Só estou chamando a atenção de vocês e nós não vamos falar sobre apologia aqui. Segundo, outro slide, por favor. Então vocês vejam que logo no início da igreja, Paulo e João tiveram que enfrentar essa turma do gnosticismo que vem da cultura grega. Negando que Cristo veio em carne, menosprezando a nossa alma. Mas como? Deus nos criou assim: espírito, alma e corpo. O corpo não presta, a matéria não presta. E aí você fala de uma alma que vai chegar numa elite.
Isso não tem nada a ver com Deus, não é? Mas nós não vamos gastar tempo com isso, porque não é esse o nosso objetivo. Só para alertar vocês como o diabo, ele semeia o joio no nosso meio. Na verdade, e hoje tem muitas igrejas, quase, vamos dizer assim, namorando com o gnosticismo. É um absurdo quando uma igreja reúne os crentes para discutir as coisas de Platão. Recentemente eu ouvi isso daí. Pastores promovendo esse tipo de coisa na igreja. Quem é Platão? Você pode até estudar sobre Platão lá no ensino secular, a filosofia clássica, os gregos, não é nenhum problema. Mas a fé que move a igreja não está em Platão. Aliás, Platão falou muita bobagem. Ok? Então nós não podemos ficar comprando ensino errado na igreja só porque a pessoa se diz um líder de sucesso famoso que escreveu um livro. Isso aqui não é academia, isso aqui é o corpo de Cristo. Ok? Deus não me chamou para isso. Tá bom? Só estou salientando isso. O próximo. Eu falo isso porque os nicolaítas, gnosticismo, agnosticismo, isso é uma toxicidade tremenda na igreja. Vocês é que não imaginam, não prestam atenção. A influência disso no calvinismo, no arminianismo e todo tipo de teologia maluca que a gente vê por aí. Por isso que, Val, essa igreja aqui, ela se preocupa com a verdade. Nada de conversinha fiada, porque isso não resolve nada. Ok? É ensino mesmo. Aí se a canela começar a arder, você não esquenta, viu, Lucas? O Lucas já está acostumado, está tranquilo. Né? Meu pessoalzinho lá já sabe. Vamos lá. Com Deus estão a sabedoria e a força, são atributos, conselho e entendimento. Está aí os versículos, vocês podem depois consultar, porque o PDF está na rede. Imutabilidade, Deus não muda. Justo, eterno, onipresente, onisciente, retidão. Deus é espírito. E não é com E minúsculo não, é com E maiúsculo, espírito, porque fala do Espírito de Deus. Porque se você colocar uma letra minúscula, você vai achar que Deus é igual ao nosso espírito. Deus está acima do nosso espírito. Tá? Senão a gente começa a se confundir. Deus é santo, imutável, está repetindo aí, Tiago confirma aquilo que está em Salmos. E Deus é amor. São características inerentes ao ser divino. E Deus diz, eu sou Deus, e não há outro além de mim. Ninguém se compara à Trindade. Absolutamente ninguém. No céu, na terra e aonde você quiser procurar. Deus é Deus. Nós fomos criados. Os anjos foram criados. Mas Deus é Deus. Ninguém criou Deus. Deus é autossuficiente em si mesmo. Deus é perfeito na sua estrutura de ser. Deus não precisa de nada. Mas Deus é amor. E quem ama quer comunhão. Aí ele falou, vamos criar o homem e vamos ter uma família maravilhosa? Vamos fazer o homem. E vamos fazer o homem com condições para se relacionar com a gente. Aí, lá no jardim do Éden, Deus aparecia na viração do dia e Adão conversava com Deus. Sem nenhum problema.
Deus tem prazer na comunhão. Quando o pecado entra na raça humana, através da desobediência de Adão e Eva, nós perdemos a conexão. Aí a questão da morte espiritual, ok? Já não é mais uma condição normal do nosso relacionamento com o Senhor. Aí Deus falou assim, vamos ter que fazer alguma coisa. E fizeram. Cristo pagou o preço na cruz, para religar novamente a nossa conexão. Aí o véu se abriu e nós podemos entrar na sala do trono e dizer, Pai, eu te amo. É isso. O plano da redenção é uma restauração, porque Deus não abandonou a sua criação. Deus é tão maravilhoso que o pecado contaminou a terra. O pecado do homem estragou a terra que Deus fez. E Deus falou, por causa do pecado a terra agora é maldita, Adão. Mas eu vou restaurar a terra. O meu filho, o Messias, ele vai restaurar a terra. É algo tremendo que Deus planejou e está em plena execução. Porque os atributos invisíveis, porque são espirituais, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo. Então o homem é indesculpável para não enxergar a glória de Deus em tudo que existe. Porque se não foi Deus que criou, como é que isso apareceu? Do nada? Por acaso? Não. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, os homens são indesculpáveis diante de Deus. Aí você olha para uma flor, uma orquídea, aí você fala, o homem não consegue criar uma coisa dessa. Eu olho para você e vejo a beleza de Deus na tua vida, eu falo, ninguém consegue fazer isso, só Deus. Cada um com a sua singularidade. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Próximo. Aí, trazendo conceitos para vocês de atributos incomunicáveis e comunicáveis, porque a gente precisa ter entendimento disso, ok? Aquilo que eu não consigo comunicar é algo exclusivo de Deus, da sua divindade. Onipotente, Deus não consegue transferir esse atributo para você, mas Ele dá um pedaço, em meu nome, pelo poder da minha palavra na tua boca. Aí ele é uma concessão, é uma outorga, porque poder mesmo é só Deus. Então isso não é transferível, plenamente transferível. Né? Porque Deus é Deus e eu sou criatura. Mesmo no corpo glorificado, eu sou uma nova criatura. Eu não sou Deus. Autoexistência e dependência, imutável, eterno, onipresente, onipotente, onisciente. Isso fala do atributo incomunicável do ser divino. Tá? E os atributos comunicáveis é a obra que Deus quer fazer na tua vida, o teu caráter. Isso é comunicável. E Ele deu o Espírito Santo para produzir esse tipo de coisa. Consciência, fidelidade, bondade, verdade, amor, santidade, justiça, retidão. Então nós estamos falando de moralidade, de caráter, de maturidade, de serviço e de legado. É algo que Deus agora trabalha na minha vida. Ele consegue comunicar isso. Tá ok? Para a gente entender como Deus trabalha. É necessário que Ele cresça e que eu diminua.
a vida de Cristo tem que crescer em mim, e o meu egoísmo tem que morrer. O egoísmo do homem tem que morrer diante de Deus, para que a vida de Deus flua desobstruidamente na nossa vida e a gente consiga impactar aqueles que estão à nossa volta. É aquilo que eu tenho dito, eu só posso dar daquilo que eu tenho. Eu não consigo dar o que eu não tenho. Ok? Ministério é isso. O próximo, agora um texto grande. O Paulo, de vez em quando, ele exagera, né? Porque uma folha inteira para definir uma frase. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por amor a Cristo, pela excelência de Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Esse conhecimento não é de academia, é de uma intimidade, de um relacionamento pessoal com o meu Senhor. Por isso que, quando eu não vejo pessoas prostradas aqui no altar, eu falo: Senhor, está faltando alguma coisa. Eu tenho que ir para o trono. O trono é o meu lugar. Ok? Não posso ficar sentado na cadeira aí, acomodado. Pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco. Paulo foi discipulado ali na escola de Gamaliel. Paulo não era um ignorante, não. Mas ele falou: nada disso me interessa. Pela excelência de conhecer o meu Senhor, com quem eu tenho um relacionamento íntimo, pessoal. Aleluia! É disso que nós temos falado aqui nesta casa. Para que eu possa ganhar a Cristo. Como assim? Ele já não nasceu de novo? Já, mas ganhar a Cristo é crescer em Cristo. Cada dia mais. A glória manifesta do Senhor na minha vida. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. Maturidade. Ok? Porque tem muito bebê. Nasceu de novo e estacionou. Parou no tempo. E eu tenho que ganhar estatura de varão perfeito, que é a obra da santificação na nossa vida. A saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação dos seus sofrimentos, aflições, sendo feito conforme a sua morte. Conhecer o poder da sua ressurreição é os milagres de Deus na tua vida, porque você já nasceu de novo. Mas cadê o milagre? Aquela vitória, aquela cadeia sendo quebrada, aquela muralha caindo, aquela estrutura sendo destruída e Deus colocando algo novo na tua vida. Esse é o poder da ressurreição, o mesmo poder que operou na ressurreição de Jesus. E a saber, a justiça que vem pela fé. Uai! Revestir-se de Cristo significa andar por fé. É algo que você olha para Efésios, ele diz, para que andássemos nessas obras e que Deus criou de antemão. É a justiça de Cristo. Não é a minha, é a dele. Agora o Espírito Santo tem que trazer a realidade experimental daquilo que é a vida, a novidade de vida em Cristo. Então, a promessa diz, pelas pisaduras do sangue de Jesus vocês foram curados. Mas cadê a cura na tua vida, no dia a dia? É pela fé que você faz isso se tornar real.
na tua vida? É entre a nossa posição em Cristo e a nossa experiência com Cristo. Andando em vitória todo dia pelo exercício da fé. Não é passivo, não é automático. Tem que tomar posse. Ok? Para conhecê-lo, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos, não que já tenha alcançado, que já seja perfeito. Paulo está dizendo, eu ainda não estou completamente pronto, mas eu, de forma determinada, intencional, eu persigo a perfeição que está em Cristo. É uma busca, ok? Mas prossigo para alcançar aquilo para o qual eu também fui chamado, ou estou aliançado com Jesus. Ele me chamou para uma vida de santidade, de serviço, de influência, por onde eu passo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam ou ficaram, eu não quero mais saber, o velho homem, a velha natureza, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A vida plena, a vida abundante, reinando em vida. E não choramingando pelo deserto. Ok? Só para mexer com vocês aí. Próximo. Agora vamos entrar no nosso assunto. Onipresente. A definição é um adjetivo uniforme, tanto gênero masculino ou feminino, a palavra é a mesma, que significa ubíquo, que está ou existe ao mesmo tempo em toda parte. Onipresente. E caracteriza que Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus conhece cada um que está aqui nos mínimos detalhes, ao mesmo tempo. E Ele tem outras coisas para fazer também. Ele é muito ocupado. Só Ele pode ser assim, ninguém mais. Tá bom? Mesmo o espírito de profecia é um pedacinho da onisciência de Deus. É um pedacinho que Ele dá e o profeta abre a boca e fala. Mas Deus conhece tudo ao mesmo tempo. Já já eu vou complicar um pouco essa história aqui. Apesar de não aparecer a expressão na Bíblia, nós podemos inferir, tirar uma conclusão, que Deus está em todo lugar. Seja no inferno, seja no céu, seja na terra, não há lugar onde Deus não está presente. Tá? Imanente, ou seja, uma característica inerente ao seu ser, simultaneamente presente em todos os lugares. E Deus também tem uma memória fantástica. Ele lembra de tudo, mas Ele não leva em consideração os tempos da nossa ignorância. Deus, ao mesmo tempo que Ele não esquece nada, Ele perdoa. E Ele não se abala por isso, Ele te ama. E Ele tem prazer no relacionamento contigo. No tempo presente, Deus está no seu trono, no terceiro céu. Vamos dizer assim, no céu, no terceiro céu. Está lá. Está aí os versículos que você pode consultar. E ao lado dele está o Senhor Jesus Cristo glorificado, à direita da majestade. Hoje é a posição que Ele ocupa. O próximo. Deus Filho manifestou-se na terra, o Verbo se fez carne, Ele entrou na nossa história e agora está glorificado à direita da majestade. São presenças
que já aconteceram ou estão acontecendo e ainda vão acontecer. Voltará do céu para estabelecer o seu reino milenar. Mas antes de estabelecer o seu reino milenar, ele vai arrebatar a igreja. É algo particular, específico do Senhor Jesus para conosco. Tá ok? E também ele estará assentado no trono no estado eterno. Está lá em Apocalipse 22. Ok? A gente tem que entender essas presenças do Senhor ao longo do tempo. Porque lá no céu é o trono de Deus e o trono do Cordeiro. Deus Espírito Santo está em todo lugar. E Ele é como o vento, né? Você não sabe de onde veio, nem para onde vai, mas você sabe que Ele está passando. É sempre assim. No céu, pelo que a gente lê de Apocalipse, nós vamos ver a face de Deus e a face do Cordeiro. A face do Cordeiro nós já vamos ver logo de cara no arrebatamento. Tá bom? No tribunal de Cristo e tudo mais. Mas o Espírito Santo, a gente vai ver que ele está presente o tempo todo. Ok? Não sei, é uma conclusão minha, tá? Mas é apenas uma opinião pessoal. O Espírito Santo, que está em todo lugar, está dentro de você. Como é que pode? Amém. Como é que pode? E às vezes até tem repartições na tua vida, como nós cantamos aqui, que tem pecado, e ele está lá. Você está entendendo que o Espírito Santo não te discrimina, mesmo quando você pisa na bola? Porque a missão do Espírito Santo é te resgatar. Ele não veio para condenar ninguém, nem para destruir ninguém. Ele veio para resgatar. E ele traz, olha, coisa interessante, hein, pastora? Às vezes nós desprezamos a igreja e o Espírito Santo tem um compromisso com a igreja, porque é algo precioso para o Senhor Jesus. O amigo do noivo e tudo mais. Ele está trabalhando, mas e a gente não segue o exemplo dele? Quando você critica o irmão, o Espírito Santo não concorda com isso não. Tá? E o Espírito Santo opera na vida do ímpio, daqueles que estão na incredulidade. Porque quem é que convence do pecado, da justiça e do juízo? Ele. Um índio lá na Amazônia, quem é que trabalha com eles? Ninguém chega lá, ninguém vai lá. O Espírito Santo vai achar algum jeito de trabalhar, usando a natureza, sonhos, visões, trazendo entendimento. Ele não para o tempo todo. E qual a conclusão que a gente pode tirar desse atributo? Temor a Deus. Reverência diante da grandeza de Deus. Ao mesmo tempo que Ele é grande, Ele te ama. Isso deve produzir temor no nosso coração. E aí fica a questão da maldade do mundo, onde todo mundo começa a criticar Deus, porque que o mal existe. E aí começa a filosofar e difamar os atributos de Deus. O mal existe por causa do pecado, por causa do inimigo que está aqui. Tá? Deus não tem nada a ver com o pecado não, Ele é santo, Ele é reto, Ele é justo, ok? Então nós estamos numa guerra espiritual, que é uma guerra da fé. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistência é uma guerra pela fé, ok? Eu tenho o seguinte entendimento: nenhum anjo age a meu favor se eu não abrir a boca. Você sabia? Você tem que... Eu pedi para Keila cantar esse
eu falo Jesus, eu clamo Jesus, eu declaro Jesus, na verdade, Jesus é a confissão que está na minha boca, a boca profética, uma boca que proclama a palavra de Deus na terra. É isso, guerra espiritual da nossa fé. E a vitória já foi estabelecida através da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Amém? Já foi estabelecida, não é que vai. Vamos ver o outro atributo para a gente caminhar para o fim. Onisciente, onisciência, esse é mais complexo. Deus é onisciente, conhece perfeita e simultaneamente, como num eterno agora, todas as coisas que são reais, factuais, que acontecem, que aconteceram e que vão acontecer. Deus conhece tudo de antemão. Tá? Vai prestando atenção, porque daqui a pouco eu vou cutucar vocês aí. Então aí os textos que vocês podem ler. Deus conhece o nosso coração. Não há segredos diante de Deus. Deus conhece tudo o que aconteceu, que está acontecendo e vai acontecer. É uma característica dele. Tudo o que poderia acontecer, contingência, que é um assunto complexo. Aí nós vemos, eu cito aí em algum momento eu vou citar aquela passagem de Samuel, falando do povoado de Keila. Uma coisa que Davi orou e perguntou: Deus, se eu ficar aqui, o rei vai me matar? Esse povo vai me trair? Eu já fiz tanta coisa por esse povoado. Davi estava orando a Deus e colocando uma hipótese. E Deus falou assim: eles vão te trair e você vai morrer. Ele fugiu de lá. Isso nunca aconteceu. Mas Deus sabia. É interessante. Nosso Deus é tremendo. Ele conhece o plano da eternidade inteiro, do começo ao fim. Nem sei se tem fim e nem sei se tem começo, não é? As eras. Ele conhece o bem e o mal, mas ele não é influenciado pelo mal. Ele conhece, ele sabe, ele vê. Ele conhece os homens, ele conhece tudo na natureza, inclusive quantos fios de cabelo o Rony tem na cabeça agora. Ele sabe. Aí já está criticando o irmão. Não pode, não pode. Vai criticar o marido, o que é isso? Ok? Deus conhece todas as coisas. Os mínimos detalhes. Quantas estrelas tem no céu? Ele conhece cada ser humano que entrou na história pelo nome. É incrível, uma coisa tremenda. Ele conhece as obras dos homens, os feitos, as palavras que disseram. Nenhuma palavra cai vazia que Deus não se lembre ou não fique registrada. Os seus pensamentos e as suas imaginações, que ninguém sabe, Deus sabe. E o interessante é que no céu não tem segredo, viu? Porque lá não tem fofoca. Lá é tudo transparente. É interessante, a gente tem que aprender, praticar isso aqui agora, tá? Deus conhece as necessidades e as tristezas e as aflições do ser humano. Ele conhece. Ele não está ausente, ok? Então vamos, aqui eu citei o caso de Keila, que é uma contingência. Poderia vir a acontecer, e Deus já sabe. Não existe acaso para Deus. Ah, isso foi o acaso. Não, não existe isso para Ele, não. Deus consegue trabalhar com infinitas probabilidades. Tá?
Não confunda, aqui vamos agora trazer um pouco de teologia aqui. Eu tenho que descer a lenha no Calvino. Não tem como a gente sair de liso deixando o Calvino falar bobagem. Tá? A igreja precisa aprender essas coisas. Não confunda a expressão Deus conhece todas as coisas com sempre predestinou, ou pré-ordenou, ou decretou. O Calvino, ele falava assim, Deus já escolheu de antemão quem ia ser salvo e quem não ia. A soberania dele lá, ele decidiu e pronto. Mentira, bobagem. Deus sabe quem vai ser salvo, mas Ele não impede que você creia ou não. Você tem livre-arbítrio. Por isso Ele mandou pregar o Evangelho, porque Ele está olhando para você e está vendo qual é a resposta. Para que você não fique indesculpável diante dEle. Deus é justo até com o diabo. Tá bom? Porque isso faz parte da natureza dEle. Então nós temos que tomar cuidado com essa filosofia que vem de Calvino, da soberania absoluta, que ele decide tudo, que ele predestina tudo e que nada foge das suas escolhas. Calma lá, tem livre-arbítrio, tem tempo de oportunidade, tem tempo de validade, tem um monte de coisa envolvida, então nós temos que tomar cuidado com isso. E ele sempre faz acontecer. Bom, se você começar a entrar por essa linha de uma soberania absoluta, então Deus é o autor do pecado. Deus é a origem do câncer. Mas isso me parece até uma blasfêmia. Vamos tomar cuidado com isso. O mal existe por causa do pecado, por causa da desobediência. Aí vem uma guerra espiritual. Só que o Senhor Jesus Cristo pagou o preço na cruz para que você exerça a autoridade. Resistir ao diabo, fugir do pecado, são comandos que Deus dá para quem tem inteligência espiritual. Não é uma questão de predestinação. Só tomar cuidado com isso, porque a igreja se confunde com essas coisas. Outro slide, porque aqui nós temos que trazer uma reflexão sobre a onisciência, para quebrar certos enganos, certas narrativas que estão na igreja. Não confunda vontade efetiva com vontade permissiva e nem com a vontade melhor. São termos que você tem que saber diferenciar um do outro. Porque senão você vai acabar abraçando uma teologia estranha, que vai acabar difamando os atributos de Deus. Vontade efetiva significa que Deus é soberano. E é mesmo. Todo joelho se dobrará diante de mim e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é soberania. Não adianta você ser rebelde, você se levantar contra mim, você vai ter que se dobrar diante de mim. Seja no tribunal de Cristo ou seja no trono branco. Ninguém escapa do meu juízo. Isso é soberania. Tá bom? E aqui nós temos a passagem de Isaías combinando com Romanos 12. Desde o início faço conhecido o fim. Desde o início eu faço conhecido o fim porque eu já determinei. Eu já estabeleci um plano, uma agenda, e nada consegue fugir dessa agenda. Essa que é a verdade. Desde os tempos remotos, desde a eternidade, o que ainda virá, ou seja, nem aconteceu, digo, meu propósito permanecerá de pé. Ninguém pode cancelar o que eu determinei. Isso é soberania. Ok? E realizarei toda a minha boa, agradável e perfeita vontade. Como é que eu posso usar um versículo desse aí para dizer que fulano vai para o inferno? Aonde você tirou isso, meu? O fato de Deus ser soberano não elimina o livre-arbítrio. Porque senão não precisava nem pregar o evangelho. Para que igreja? Tá? Desde o início
Deus sabe de todas as coisas e determinou todas as coisas. Deus, eu costumo dizer o seguinte: quem que estabeleceu os termos da nossa salvação? Foi Ele. É do jeito dele. E agora nós temos que crer. Escolha, atitude, decisão. Tá bom? Eu sou soberano, eu vou te julgar, mas eu te dou a oportunidade. Tá bom? E o fato do homem ter livre-arbítrio em nada diminui a soberania de Deus, porque tudo vai redundar para a sua glória. Seja no tribunal de Cristo, ou seja no trono branco. Vão ter que reconhecer que Deus é Deus, e pronto, acabou. Mas você teve o tempo da sua oportunidade. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo. Olha só, Deus já determinou de antemão, pela sua palavra, que a terra vai ser queimada, está destinada para o fogo. Ele falou. Estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Ele já falou, não é novidade, ele já falou. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorado, os escarnecedores. Pelo contrário, Ele é paciente com você. Ele já determinou, mas Ele está esperando você se arrepender. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele dá a oportunidade, Ele põe a igreja, Ele opera todo tipo de coisa, mas existe um prazo de validade. Esse é o problema. Você não presta atenção nos sinais que estão à nossa volta, e você despreza as oportunidades de misericórdia, como Jó fala. Aí você dança. Deus é soberano e você tem a opção de escolher. É tudo ao mesmo tempo. Porque esses conceitos de predestinação, eleição, soberania, confundem um pouco a cabeça da igreja, por causa dessa influência do calvinismo e do arminianismo. Tumultua a conversa. Aí a gente fica repetindo coisas que não deve. Tá bom? Então veja bem, ao mesmo tempo que Deus destina a terra para o fogo do juízo, Ele é paciente com os pecadores. Prazo de validade, até que. Por isso que eu tenho falado, não despreze as oportunidades de salvação na tua vida. Último slide, para a gente não estourar o nosso tempo aqui. Cuidado, gente. A maior parte dos livros de teologia sistemática são de calvinistas. E eu decidi, livro calvinista não entra na minha biblioteca. Não entra. Porque, para trazer engano e confusão, eu não preciso. Tem que ser claro, rasgado, direto. Toma cuidado. Tá? Tem muito pastor pregando coisa aí meio enviesada. Você tem que tomar cuidado. Último slide. A vontade diretiva de Deus. Tudo isso tem a ver com onisciência. Por isso que nós estamos trazendo esses insights aqui para vocês. A vontade diretiva de Deus está expressa na Bíblia. Está escrito. Pronto. Quem é que consegue cancelar um versículo da Bíblia? Fala para mim. Ninguém. Você pode ter uma versão meio atrapalhada, mas ninguém consegue eliminar uma passagem bíblica inspirada pelo Espírito Santo, porque a minha palavra permanece para sempre. A terra e o céu pode passar, mas um tio da palavra não passa. Jesus mesmo falou isso. Então, Daniel, a profecia das 70 semanas, já estão determinadas, não tem como cancelar. O globalismo não vai conseguir cancelar. Vai acontecer, tá?
Aí tem os textos bíblicos falando daquilo que Deus já determinou. Depois vocês podem consultar e esclarecer todas as dúvidas, para a gente não demorar demais. Vontade diretiva de Deus é decreto, tempos e estações determinados. Por exemplo, o dia do arrebatamento, hora, o dia e tal, foi Deus que estabeleceu e pronto, acabou. Eu não consigo mexer nisso. Tá? Então é disso que eu estou falando. A vontade permissiva de Deus, e aqui tem muita confusão na igreja, é quando o homem escolhe um atalho. E aí Deus tem que ter paciência para trabalhar o arrependimento. Porque desobediência é uma realidade diária na nossa vida. Em vez de obedecer a Deus, você prefere dar um jeitinho, fazer um bem bolado. Deus tem paciência, porque senão Ele destruiria todos nós. Tá? Então a gente tem que entender, a permissão de Deus é a permissão da sua longanimidade, da sua paciência para trabalhar a nossa vida. Permissividade é outra coisa. Deus não é permissivo. Deus, por acaso, agora é inclusivo? Ele aceita todo tipo de pecado porque Ele é amor? Não, de jeito nenhum, porque Ele é santo. Então, a gente tem que fazer diferença entre as coisas, para a gente não se confundir. Tá bom? Fui buscado pelos que não perguntavam por mim, os gentios. A linhagem piedosa seguiu através de Abraão. E os gentios? Fui achado por aqueles que não me buscavam, os ímpios, outras nações. Há um povo que não se chamava pelo meu nome, então não era Israel, então eram outras pessoas. Eu disse, eis-me aqui. Eu estou aqui, aleluia, glória a Deus, porque Deus ama o pecador e Ele opera para que ele seja salvo. Chamado especial para Israel, isso não tem a menor dúvida. Aí, veja bem, Deus falando dos gentios, mostrando a sua misericórdia, a sua graça, aí agora Ele volta para Israel, o povo que se chama pelo meu nome. Aí Ele vai dar um chute na canela, né? Todo dia estendia as mãos a um povo rebelde. Pronto, chamou Israel de rebelde. Porque eles preferiram seguir a idolatria, de copiar o que outras nações estavam fazendo, em vez de seguir a mim, com quem eles fizeram uma aliança. São traíra. Pecadores, rebeldes, desobedientes, que anda por um caminho que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos, a religiosidade, o bezerro de ouro. Deus traz os mandamentos lá no Monte Sinai e o povo embaixo fazendo festa com o bezerro de ouro. Um povo que foi chamado, foi escolhido. Então vejam bem, o fato de Deus me conhecer, nos mínimos detalhes, é uma característica da divindade. Agora, o que isso produz na minha vida? Se eu não me conhecer a mim mesmo, se eu não conhecer o Deus que me ama e que oferece uma oportunidade de salvação. Então veja bem, a onisciência, ela tem que chegar até a mim e trabalhar a minha vida. E muitas vezes nós colhemos aquilo que semeamos. Não foi Deus que determinou, que predestinou, que permitiu, que deixou rolar. Não, eu semeei, agora eu vou colher. Mas o fato de eu semear erradamente,
Deus não me discrimina por causa disso. Ele vai atrás do pecador para que ele se arrependa. Vocês entendem? Porque diante da grandeza de Deus, eu só posso chorar. Quem sou eu? O que eu tenho para te oferecer? Nada. É a graça dele o tempo todo trabalhando na minha vida. Ok? Que o amor de Deus, o Pai, o nosso Pai tremendo, maravilhoso. Oh meu Deus, esse amor tremendo, provado. Que a graça do Senhor Jesus Cristo que pagou o preço da nossa redenção. Oh, glória a Deus por isso. E esse maravilhoso amigo, companheiro de todas as horas, o Espírito de Deus que habita em mim e que me capacita a ser winner. Winner! Que Deus te abençoe.